Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Mais um encontro de glória. Hoje o dia de número 89 nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Estamos lendo o primeiro livro de Samuel e a leitura do dia é o capítulo 13 ao capítulo 14. Esses dois capítulos. Muito bonito, né? No momento que nós estamos aí vendo a história de Saul, enfim, grandes ensinamentos que nós precisamos extrair de Deus para as nossas vidas. E o versículo que eu deixo para você está no capítulo 13, verso 14. Diz assim o profeta ao rei Saul: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vemos aqui um momento crítico, um momento duro na vida de Saul, quando Deus realmente se desagrada. E a unção, a bênção de Deus, a permissão de reinar se retirou. E diz o texto que Deus buscou para si um homem que lhe agrada. Quando Deus encontra Davi, que é o próximo rei, nós vamos ver amanhã, né, nessa nossa leitura, nós vemos que ele encontrou um homem segundo o seu coração. Então ele procurava Deus, essa busca de Deus é alguém que tem um coração parecido com o dele, alinhado com o dele. E como é o coração de Deus? O coração de Deus deseja cada dia estar mais perto dos homens. Nós vemos isso em toda a história da humanidade, Deus sempre desejando estar no meio do seu povo. Então Deus quer um coração de uma pessoa, de um homem, que deseje também, assim como ele deseja estar no meio do homem, do ser humano, ele deseja que um homem, um ser humano, uma pessoa, deseje a presença dele da mesma forma. O homem tem que desejar a presença de Deus todos os dias. E ele encontra Davi. Salmo 42, verso 1 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Encontrou em Davi este coração que deseja Deus acima de tudo, assim como Deus desejou o homem também acima de tudo. Salmo 51, verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, ele tinha este coração, um coração segundo o coração de Deus, que amava Deus assim como Deus ama o homem. É interessante isso. Deus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, ele amar o homem desta forma, um homem tão falho, tão fraco. Mas eu lembro de uma história de um fazendeiro que ele tinha uma junta de bois. E nessa junta havia um boi muito forte, que praticamente carregava aquela junta sozinho. E do lado dele havia um boi mais fraco, que não tinha tanta força, pequeno. E algumas pessoas chegavam e falavam assim para aquele fazendeiro: por que você não muda isso? Por que você não tira esse boi fraco e coloca um outro boi forte do lado dele? Porque aí os dois vão produzir muito mais. O fazendeiro responde o seguinte, que um dia ele já fez isso, colocou um outro boi ali, mas todos os outros bois que ele colocava do lado daquele boi forte que produzia muito, ele parava de trabalhar, ele não produzia da mesma forma. Sabe por quê? Porque aquele boi tinha a alegria, o prazer de estar do lado daquele boi fraco. Criou-se ali, vamos dizer assim, uma ligação, e era do lado daquele que ele produzia. Mesmo que aquele às vezes não conseguia nem cumprir a sua parte, ele tinha que fazer as duas partes, mas ele criou uma ligação e trabalhava do lado daquele boi. Ele gostava da companhia daquele boi. Eu vejo assim Deus. Nós somos este boi fraquinho que não podemos nada.
E Deus poderia fazer infinitamente muito mais sem a gente. Mas Deus divide com o ser humano. Não porque ele precisa do ser humano, pelo contrário, o ser humano até atrapalha. Mas é porque Deus tem prazer em estar conosco. Eu vejo como aquele pai que chama um filho para ajudar numa tarefa, lavar o carro, por exemplo. Aquele filho vai atrapalhar. Aquela criança não vai conseguir, desenvolver, vai até atrapalhar o pai. O pai poderia fazer um serviço muito melhor e muito mais rápido sem a criança. Mas o pai não está preocupado numa produção melhor, mas o pai quer a companhia do seu filho. Deus nos chama porque Ele ama a nossa companhia. Que nós possamos amar assim também a Ele. Esta é a procura de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eu abençoo cada vida, Senhor, que realiza esse encontro de glória e que o Senhor possa encontrar em nosso coração, um coração segundo o seu. Que o Senhor possa encontrar em nós, ó Pai, este amor e desejo pela Tua presença de uma forma sobrenatural e que o Senhor tenha prazer de estar conosco. Nós abrimos nosso coração e a nossa vida para Ti. Que o Senhor continue falando em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã em mais um Encontro de Glória. Não se esqueça de seguir o nosso canal, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus.